Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Ecoar. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do EcoCast. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Bom gente? dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, né? Esse episódio está indo ao ar hoje, nesta quinta-feira, né? Mas você pode assistir de madrugada, a qualquer momento, né? Antes de mais nada, pega esse link aí, envia para os seus amigos, curte nosso canal, ajude a compartilhar ainda este episódio, né? Se Esse inscreva conteúdo aí, que tá aí. pessoal. Vamos alcançar muito mais pessoas aí. Vamos ecoar para as pessoas aí, gente. O nosso editor fala, você tem que falar mais, o pessoal se inscrever para curtir, você esquece e tal, mas então tá aí. Não se esqueça, Comente então. aí, Comente aí. interage conosco. Muito bem. E hoje estamos aqui com o Henrique. Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao EcoCast. É um prazer ter você, conhecer um pouquinho da tua história. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Por ter aceitado o nosso convite, ter desprendido um tempo para estar aqui, contar um pouquinho, né, sobre a vida, sobre como que aconteceu todas as coisas. Sinta-se à vontade. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas, né, e falar um pouco do nosso negócio, que está aqui em Jales há pouco tempo, mas a gente vem para ficar aí por bastante tempo. Pô, muito bacana. Mas antes eu quero falar para vocês sobre a DSX Solar. DSX Solar é a nossa empresa aqui, parceira, que oferece energia solar. Você quer deixar o sol trabalhar para você, né, Di? Vamos então. Chama o pessoal aí, vai aparecer o QR Code. Faça um orçamento aí com o pessoal da DSX Solar. Ótimos preços. Ótimas condições de pagamento. Fenomenal. Isso é importante, né? Isso, parcelamentos, financiamentos, tem muitas opções aí que a DSX Solar oferece. Então, ó, não perca tempo, faça um orçamento aí. Tem o QR Code que vocês estão vendo aí, certo? Nós também temos a Prospere. Prospere, o nosso parceiro, o nosso Thales. amigo Thales. Você que precisa fazer qualquer manutenção em refrigerador, bebedouro, Máquina de lavar, geladeira. Já falei aqui, ele fez um serviço muito legal lá no nosso bebedouro, ficou top, sensacional. Então, se você precisa fazer também qualquer tipo de manutenção, chame aí também o Thales, né? O nosso amigo lá da Prospere, tá aparecendo o QR Code aí. Não perca tempo, vai deixar aí os seus aparelhos aí sem funcionar? E não pode, né? Poxa vida. Não, tem aparelho para usar, né? É isso aí. Muito bem, agora sim, vamos conhecer um pouquinho do Henrique. Henrique, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história. Quem é o Henrique? É casado, tem filhos, sua formação. Fala Onde um pouquinho você pra gente nasceu, aí. onde cresceu. Bom, vamos lá. O Henrique é um jovem de 40 anos, né? Fazer agora em dezembro 40. Passa muito rápido, né? A gente acha que a gente sempre é jovem, mas de repente a gente já está ficando velho já. A gente já tem 40 anos. Exatamente. Então, assim, sou natural de Santa Fé do Sul. Eu morei alguns anos aqui em Jales, 6 anos, na época da juventude. Tenho vários amigos aqui dessa época. Estudei aqui, né? O ensino médio. Me formei aqui em Jales em 2005, em sistemas de informação na época, aqui na faculdade de Jales. E não tem muito a ver com o negócio que a gente pratica hoje, né? Você falar, começar por aí não tem nada a ver. E, de repente, fui cair no mundo de frigorífico, que é o que a gente trabalha até hoje, que a gente gosta, que a gente vive no dia a dia, né? Sou casado há 8 anos e meio com a Milena. Sou pai de um filho, Pedro Henrique, de 1 aninho e meio. Olha só. Fez agora dia 4, 1 ano e meio. Que legal. Então é isso. Moro em Santa Fé do Sul hoje, né? Tem um só, tem um menininho só. Tem um só e que vale por 2. Mas é uma benção. Criança, gente que... Eu, pelo menos, fui ter filho com um pouco mais de idade, a gente aproveita de forma diferente, né? Então, assim, estou aproveitando bastante, estou curtindo bastante e tentando, né, controlar entre o trabalho, família, criança. Conciliar então, assim, tudo, vai conciliar né? tudo, mas tem feito esse último ano e meio bem diferente do que foi para trás. Assim, muda bastante a vida da gente pro lado bom, né? Ficou muito mais bacana chegar em casa, né?
Que legal. E assim, o ar de empreendedorismo sempre teve em você? Como é que foi? Como é que tudo começou assim? Assim... Como que você caiu, né, nessa área do frigorífico? Assim? Porque às vezes antes você teve alguma coisa, né? Isso. Um outro negócio. Na verdade, eu entrei em frigorífico em Santa Fé mesmo. Na época, o antigo Tatuíbi, frigorífico Tatuíbi, que era de Santa Fé do Sul. Né? Eu tinha amigos lá dentro, a gente fazia um trabalho na época de certificação animal na fazenda deles. E tive a oportunidade de entrar e acabei entrando para esse negócio meio que sem querer, né? Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Entrei em uma área que é o que eu gostava mais antigamente, né? Que foi na questão da compra de gado. Fiquei lá por 3 anos e, de repente, me surgiu uma oportunidade na parte comercial, que é a parte de venda, né? De carne. Confesso que não era muito o que eu almejava, mas como era uma área muito boa, eu aceitei e desde então eu estou até hoje, né? Isso foi em 2008, né? Estou para 15 anos aí nessa toada de frigorífico. Depois tivemos uma mudança muito grande, que foi quando foi vendido a empresa, né? Uma empresa bem familiar, de uma cidade com muitos anos, que tinha um histórico dentro da cidade. E, de repente, ela foi vendida, na época, para a JBS, né? Que foi feita essa fusão. E na JBS fiquei até 2020, na época da pandemia. E nessa época eu acabei tendo essa proposta de vir para Boiporé, né? Que é o frigorífico onde o proprietário chama-se Renato Martins Silva, né? Para a gente tocar a desossa aqui de Jales. Isso era a intenção. Uma época de pandemia, uma coisa muito difícil, bem complicado. Infelizmente, a gente teve que parar a operação da desossa e, consequentemente, eu tinha acabado de chegar no negócio. Ficou uma coisa um pouco complicada, mas eu tive que chegar nele e falar assim, hoje não compensa tocar por conta de momento de mercado. Numa época que vários frigoríficos andou parando de ter produção. E aí fomos para Poré, que é onde é a matriz, onde que, né, tem o abate bovino real, né? E fiquei 2 anos em Aporé, porém que o prédio aqui estava arrendado, né? A gente ainda estava pagando arrendamento do prédio e aguardando o momento, mas ficando lá. Íamos toda segunda e voltávamos na sexta, né? Sim. Então, 2 anos, a gente ficou por lá e depois desenhamos esse projeto um pouco diferente, porque antigamente era mais voltado para desossar e fazer volume, sair vendendo, aquela coisa, né? Então, a indústria tem que produzir. E a gente veio com um projeto um pouco mais limitado, que era o quê? Apostar um pouco na marca, apostar um pouco no padrão que a gente poderia trazer e fazer. E, junto com isso, veio a boutique de carnes, né? Então, a gente falou, vamos fazer uma distribuição regional. Se a gente quer atender bem, vamos atender bem primeiro o terreiro de casa, que é o que a gente não fazia antes. A gente vendia para São Paulo, para todo lugar, e não atendia a região de Jales, né? A gente fez muito o contraposto, a gente produzia aqui e mandava para fora, né? E hoje a gente faz totalmente o inverso. A gente tenta atender da melhor forma possível aqui dentro da cidade e região, claro, né? E junto com isso veio a ideia da boutique, que era uma agregação, que sei que há um tempo atrás parece que já foi uma boutique no local onde a gente trabalha hoje, e trazer uma agregação tanto para a empresa, porém visando o público, né, o consumidor final, que é uma coisa que a gente não fazia antes. A gente atendia CNPJ. A população jalesense e a região. Vocês servem a região daqui. Hoje a região muito bem servido. A gente tem vários clientes de fora, não estou falando aí em CNPJ, mas clientes, pessoa física mesmo, que quando vêm a Jales passam para pegar produtos, né, para levar para casa. E a gente vem construindo um modelo de trabalho que é de realmente favorecer o consumidor com qualidade, com preço, né? A gente vem trabalhando muito em cima disso, que por mais que a gente venha com denominação de boutique, né? A gente desmistificou um pouco, porque boutique talvez aparentaria que seria para um público de certo mais específico, né? E a intenção nunca foi essa, né? Então a gente vem com produtos de combate mesmo e trabalhando, porque hoje dentro da boutique o público que gira é de todas as classes, né? Isso é o mais importante, né?
O consumidor que vai lá hoje, ele tem de várias classes diferentes e a gente tenta atender de alguma forma todos da melhor forma possível. Essa é a grande intenção. Né? Uhum. Onde que está localizada a loja? Ela está lá no Santo Expedito, né? Na Rua Canadá, 3334, onde é o frigorífico Boi Porel. Já tem a desossa lá, né? A gente faz a desossa, que é a da distribuição, e faz a produção de desossa também para a boutique. Essa carne vem toda de Aporé, a gente traz a carne de lá, seleciona algumas peças de lá para fazer para a boutique e para a distribuição daqui. Então, o abate é feito lá em Aporé? O abate é feito em Aporé. A nossa linha de abate é feita em Aporé. Certo. Goiás. E quantos funcionários que tem aqui? Aqui hoje a gente está com 24 funcionários. 24 funcionários. Antigamente, que nem você falou, né? Parecia que tinha mais volume, né? Mas hoje acaba se concentrando numa seleção melhor de carnes, né? Essa é a ideia. Você pega hoje as carnes nobres, né? Como é que é feito esse processo assim dessas carnes nobres? Então, assim, quando a gente fala em volume, como era feito lá atrás, a gente chegava, por exemplo, uma carreta para desossa. Dentro dessa carreta vem produto desde uma categoria um pouco melhor até uma categoria um pouco pior. Então, você acaba tendo que ter uma mistura de produto, que é que todo grande faz, que é natural, né? Você não consegue manter um padrão de carne para atender o cliente na ponta. A nossa região é uma região que tem uma característica, né? Eu por ser daqui, acompanhei muito isso, que o pessoal vai no açougue por conta de conhecer o açougueiro, é uma carne mais fresca, uma carne que não seja de frigorífico, muita gente tem essa questão ainda. Porém, a gente veio um pouco no inverso disso tudo, né? A gente trabalha com carne embalada na boutique, somente peças embaladas. Já é uma quebra de paradigma também, né? Porque Sim. muita gente tem essa questão de ter uma preocupação com isso. Porém, graças a Deus, hoje com as recompras e agora passando com o tempo, a gente vê que a coisa anda num caminho muito bacana, porque a gente tem a recompra dos próprios clientes, né? Então, a gente vem numa constância muito grande, a gente veio crescendo de acordo com os meses, né? E a intenção, esse final de ano, a gente conseguir fazer um atendimento melhor, um trabalho mais direcionado justamente para a gente ter uma movimentação melhor também, né? Entendi. A questão do empreendedorismo que o Israel perguntou, né? Como que entrou, assim? A grande questão do empreendedorismo é você entender um pouco o público que você vai atender e o local onde você vai agir. Eu acredito que está muito direcionado a isso, né? Tivemos um erro lá atrás, nessa questão de volume que a gente estava falando agora. E para você ver, a gente não conseguia atender a região. A gente atendia, não que não conseguia, atendia mal atendido. A gente não dava olhos para a região, né? E a gente levava carne até São Paulo. A gente atendia Ribeirão Preto, a gente atendia vários lugares com volume, com o melhor atendimento do que a gente fazia no terreiro de casa mesmo. Então, a gente saía daqui, levava uma carne longe, tinha um custo maior. Você quer falar transporte? Hoje em dia, é um absurdo que o custo de um transporte dentro de qualquer produto, né? Contando aí o valor de combustível, o valor de diárias de caminhão. Então, assim, ficou bem relevante dentro do custo operacional de qualquer empresa o transporte. Então, vem junto a isso. E quando a gente foi reabrir, a gente vai chegando em certas ideias para empreender justamente com os erros, né? Porque os erros traz muito mais, né? Aprende muito com os erros. Aprende muito mais, porque dói, né? O erro judia um pouco da gente, né? Então, a gente veio montando esse quebra-cabeça que, graças a Deus, vem dando muito certo, né? A gente vem tentando mapear da melhor forma possível, desde o atendimento, a escolha de vendedores, o pessoal que trabalha com a gente. Hoje a gente tem 3 vendedores apenas, de rua, que eu falo, né? Fazendo um volume bem relativo, perto do que era antigamente. Se a gente colocar a quantidade de vendedores que a gente tinha perto do que a gente tem hoje, rentabiliza o vendedor também, porque aí você não tem uma rotatividade grande, porque qual que era o grande problema? Você coloca o vendedor? Coloca. Daqui a pouco o cara não está ganhando o lado dele, né? Então, é uma via de 2 mãos. Ele vai trocar. Daqui a pouco tem outro vendedor no cliente, daqui a pouco tem outro. Daqui a pouco o problema do cliente já é o frigorífico. Por quê? Porque ele fala, poxa, os caras não param com ninguém, a sua marca não começa a ter representatividade, né?
Então, uma coisa que a gente tentou desde o começo e, graças a Deus, quando a gente começou, a gente não teve troca de funcionário e vem dando muito certo esse pensamento também. Sim. Ou seja, diminuiu o volume também, a quantidade assim, de pessoas trabalhando, mas manteve a qualidade, né? Conseguiu priorizar, né, os clientes. E, assim, ali. dentro da questão da carne, né, do bovino, manter padrão é uma das coisas que todo mundo busca, mas, porém, todo mundo tem dificuldade, porque a gente tem as entre-safra, tem época seca, né? E a gente, por abater, a gente consegue separar dentro do abate alguma coisa que seja melhor para trazer para cá, que é o que a gente vem fazendo, né? Muita gente oscila demais padrão por conta disso, né? Tem épocas do ano que é muito difícil você ter certos cortes no padrão que você tem em outras épocas, entendeu? Como eu falo, boi não dá na forma, né? A gente não consegue formar ele da mesma forma. Então, essa é a maior dificuldade. Por ser menor, por fazer um trabalho hoje um pouco mais dedicado, a gente consegue manter um padrão que antigamente não era mantido. E que os grandes não mantêm. Então, a gente entra numa linha que a gente diminui a quantidade de concorrência onde a gente atua, entendeu? Então, a grande intenção também é essa, né? Sim. Uma vez a gente trouxe o Thiago aqui, lembra o Thiago Quatroca? Ele falou, a gente estava falando um pouquinho sobre corte de carne. E aí... Esse rapaz, ele trabalha com comida. Certo. Né? E ele gosta muito de carne, de churrasco. De fazer, é o preferido dele. Ele tem um canal no YouTube e tem muito seguidor, assim, de pessoas que acompanham ele porque ele faz comparação de, por exemplo, um hambúrguer de uma loja ou um outro hambúrguer de outra loja. E ele, como ele gosta muito de churrasco, ele estava falando sobre os cortes de carne. Isso, né? Até eu ia te perguntar, porque assim, na época a gente comentou com ele, ele falou pra gente que até o clima ele pode alterar o sabor da carne, né? Por exemplo, uma carne argentina, né? Você vê que eles são criados no plano, né? Lembra que ele comentou sobre isso? Tem realmente a ver isso? Não tem? Ou isso é um mito? Explica pra gente aí. Assim, se você pegar o Brasil todo, né? A gente tem vários tópicos. Então, assim, por que a gente fala da carne argentina? Aí nós vamos falar do sul do Brasil, que é uma área mais fria, uma pastagem diferente. Só que o tipo de animal também é diferente. Por quê? O zebuíno, que é o animal que a gente conhece para cá, que é o Nelore, que todo mundo vai falar mais, que é o que a gente mais tem incidência aqui, né? Além do cruzado, que aí é cruza de várias raças, né? Sim. Ele é um gado que ele tende a gostar mais do calor. Ele não se adapta bem ao frio. Ele tem cupim, que nada mais é que onde é armazenamento de energia dele. Então, quer dizer, o cupim baliza o boi. Então, se o cupim for gordo, pode ter certeza que essa carcaça foi uma carcaça que tinha gordura, uma carcaça bem acabada. Se é um cupim magro, com certeza esse gado que abateu foi um gado que não tinha acabamento bom. Porque a reserva de energia do zebuíno, ela fica no cupim. Ela dá marmoreio? Sim, mas depois de uma fase de acabamento muito maior. Então, assim, ninguém espera chegar nesse ponto, porque ele começa a perder ganho de peso. Então, assim, geralmente mata antes. Então, esse gado é um gado que a gente tem nessa região nossa mais quente, que é o que predomina em todo lugar. Hoje, com uma incidência boa em confinamento de Angus, muita gente hoje faz o gado Angus, porém confinado, porque ele é um gado voltado mais para esse tipo de situação. Mas quando você vai para o sul, e aí você entra no sul do Brasil, aí entra Argentina, Uruguai, né, próprio Paraguai, você entra numa região de clima diferente, pastagem diferente, onde a predominância é de bovinos Angus, Hereford, Bradford. Então, assim, são raças britânicas que a gente fala que já são para a sequência, né, desse tipo de situação. É uma raça que não... clima mesmo. Aí vem a questão da compensação dela. Ela não tem cupim. Então, onde é feito esse armazenamento de energia? Na carne. No corpo. Que dá muito... Que é o marmoreio que a gente fala. O pessoal gosta da gordura, então, quando ela está né? bem gorda, ela tem, no corpo todo, ela tem esse armazenamento de energia no marmoreio dela. Dá sabor, né? Na carne. Muito é muito mais sabor. gostosa. É uma carne mais macia, é uma carne mais gostosa. Porém, com custo um pouco mais elevado também, né? Com certeza, porque a carne foi virando... Quando a gente fala em parte gourmet, a carne não representava isso há um tempo atrás, né? A carne, você lembra na época do nosso avô, até dos pais, vai falar assim, vai no açougue e pega 2 kg de carne de segunda. Era simplesmente isso, não falava nem nome de corte, era muito difícil você falar em cortes, né?
matavam, pegavam o dianteiro, era para panela, né? Então, assim, dificilmente você usava uma carne diferente, né? Hoje, você pega na parte de Angus, tira vários cortes do dianteiro mesmo, de padrão ótimo, para churrasco de gourmet, né? Sim. Então, assim, o Angus veio para desmistificar certas situações e a informação hoje, que é muito rápida, vocês têm um negócio hoje que leva informação para fora e tem vários igual, né? Própria internet, Instagram, YouTube. Hoje a pessoa a informação está batendo na porta dela o tempo todo. Então, assim, a carne hoje está dentro dessa informação. O consumidor ele começou a entender que tem diferença de um corte para outro. Então, ele já procura certos cortes. Alguns ele evita. Então, ficou muito... a pessoa já tem muita essa informação, então facilitou demais essa indústria, que é a indústria de valor agregado. E o Angus vem dentro disso. Tem empresas que são especializadas só em trabalhar com Angus. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem um confinamento lá em Aporé, que a gente confina novilha Angus nele. Eles são criados em locais separados ou não? Na verdade, o confinamento é feito em lotes. Né? Então, são lotes separados. Lotes de Angus, somente Angus. Né? Tá. E, assim, é vendido por um valor X do dia mais diferente, melhor do que se fosse uma novilha normal. E, geralmente, para uma empresa que ela já trabalha esse produto de forma... específica, né? A gente traz alguma coisa para a boutique que a gente veio introduzindo aos poucos esses cortes, justamente lá do nosso confinamento para cá, para introduzir e ter um valor também para o consumidor final que não seja simplesmente a gente comprar de algum lugar, botar uma margem em cima que vai ficar muito mais caro para atender o próprio consumidor, que isso assusta um pouco, porque realmente é um valor agregado alto em cima de produtos gourmet, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é o processo. Então, lá, quando começa a criação do abate, até chegar aqui, por exemplo, porque no as pessoas não têm noção, final, né? Assim, como é o processo e quanto tempo dura, mais ou menos, até chegar, depois que ele teve esse abate, né, no gado lá, até chegar, por exemplo, na nossa mesa, né? Ou aqui na boutique. Tem que esperar o gado crescer, tipo assim... Explica pra gente aí como é que funciona certinho. Hoje tem várias situações. Então, assim, antigamente, se abatia um gado com uma era maior. O que é uma era maior? Um gado uma idade maior. Um boi de 5 anos, 6 anos. Os antigos faziam muito isso, né? Hoje, se você pegar uma coisa que está na moda agora, né? Que é onde dá agregação, muitos frigoríficos grandes, que é a questão da China, exportação, né? Hoje eles querem o bovino com uma faixa etária menor. Então, isso fez o produtor lá na ponta terminar o gado antes. Né? 2 anos? 3 anos? Até 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, assim, eles vêm para uma seção novilha, você tem a ideia de 4 dentes só. Se der 6 dentes, pode estar... Não vai. Então, tipo assim, tem um critério de avaliação para exportação que foi fazendo a mudar lá na ponta. Então, quer dizer, se tem uma novilha que tem 10 frigoríficos que compra China, você tem uma certa procura em cima dela. Se ela já não dá China, esse é um exemplo que eu estou dando, mas tem vários. Sim. Ele já cai em certa decadência de oferta. Então, ele tem que passar para outros lugares. Hoje, dificilmente você vai ver abate de animais com a idade avançada, maior. Né? Acabou adotando isso para o Brasil também? Acabou adotando porque acaba que é mais fácil. Geralmente, o pecuarista vai gerar 2 lotes de gado no tempo de 1. Né? Então, assim, as áreas foram ficando menores, foi entrando outras culturas dentro das áreas. Então, tipo assim, a área de pastagem da nossa região, para gado, ela diminuiu, né? Com a entrada de cana, né? Com a entrada de roça, com a entrada de seringueira, de outros produtos. Você vê que a diversidade entrou. Então, quer dizer, esse gado também ele não pode ficar muito tempo porque acaba que é prejuízo, né? Uma terra que com valor alto, ficar o gado muito tempo, acaba que você não tira, você só está colocando só, né? Sim. E o mercado da carne ele é um pouco complicado, porque não depende de ninguém. Você não consegue fazer um produto, falar, me custou 10, eu vou vender a 11 e vou ter 10%. Não consegue fazer isso. Então, é mercado. Se você fez ele a 10 e o mercado no dia tiver 9, você vai perder 1. Então, assim, não tem como você controlar isso, entendeu?
Então, um pouco de sorte, né? É um pouco de sorte, um pouco de você entender o que está acontecendo, tentar se preparar, por mais que se prepare também, sempre tem, não vai ter jeito de se sempre acertar. tem os contratempos, tem né? os contratempos, mas é um mercado que for bem versátil nesse sentido, né? Por isso que o gado é uma coisa maravilhosa, né? Se você pegar, é o único produto que, se for bezerro, é dinheiro, tem quem compra. Se for vaca, tem quem compra. Se for uma vaca parida com bezerro, tem quem compra. Se for uma novilha, tem quem compra. Se for um boi gordo, tem quem compra. Se for um boi magro, tem quem compra. Tem comprador para tudo. Tudo no bovino, ele gera negócio, né? E cada um tem uma conta. Então, o cara que compra vaca magra acha que é bom negócio. Tem cara que vai falar, não, pelo amor de Deus. Então, tudo tem um negócio, né? Então, o bovino, ele dá uma ramificação de negócio muito maior do que qualquer outro tipo de negócio. Quanto ao abate, geralmente esse abate o gado tem que estar, é um gado gordo, né? Porque senão dentro do próprio frigorífico tem as classificações para gado magro, né? Se o gado estiver magro e o cara aceitar abater, ele vai perder geralmente na faixa de 50%, 60%, até 70% do valor do animal, né? Porque não é interessante para o frigorífico abater um gado magro, porque gado magro geralmente é charque, é para esse tipo de situação, é um gado que você não tem venda para consumidor final, que é onde você tem agregação, né? Abatido, a carcaça ela tem que dar frio pelo menos 24 horas, né? O frigorífico CIF aí tem 24 horas de câmara fria, né? Para chegar na temperatura de 0 a 4 graus, que é a temperatura de carregamento para mandar ou para desossa, né? ou para o consumidor, né? Como açougues, mini-mercados, mercados, né? Que fazem esse tipo de desossa. Então, a temperatura da carne é checada todo o embarque, né? Qual é a temperatura? De 0 a ideal? 4. De 0 a 4. Para resfriar, de 0 a 4. É a temperatura ideal de 0 a 4. E manter ela também de 0 a 4. Essa é a temperatura ideal. Então, assim, a carne ela tem que estar na temperatura para ela tanto sair do frigorífico quanto para o outro que chegar. Ele vai exigir também a temperatura, porque senão é um problema que ele vai ter para frente, né? O que mais dificulta a questão de carne, hoje em dia, qualquer tipo de problema geralmente está envolvido em temperatura. A maior parte dos problemas com carne está envolvido em quebra de temperatura, né? Nós moramos numa região bastante quente, onde todo mundo que entrega sai para entregar com 20 e poucos entregas. Você imagina, por mais que você tenha frio num termoquinho, num caminhão, você abre quantas vezes nesse calor? Será? Sim. A mesma coisa você pegar a porta do seu quarto, agora está gostoso. Você abre a porta de uma vez, entra aquele ar quente até voltar, né? E esse choque de temperatura esse choque acaba que ele tem uma incidência prejudica, claro, sempre prejudica. Por isso que elas são armazenadas em caixa de papelão, que é um isolante térmico, né? Tanto para não ganhar, quanto não vão perder tanta caloria, né? A caixa de papelão ela tem uma função muito, muito grande que é isso. E assim, hoje o custo dela é um custo alto dentro do negócio, mas que é essencial. É essencial. Que legal. Você come churrasco todo final de semana? Se eu pudesse, eu comia todo dia. Não é questão de poder, mas assim, eu sem carne, para ser bem sincero, pode ser desde frango, peixe, mas eu tenho que ter carne. E a carne vermelha, principalmente. Então, assim, geralmente, na minha casa, onde a gente anda, a carne acompanha, né? Qual que é a carne que você indica, assim, que tem lá, assim, que é... Topíssima. Mais usa, assim, no churrasco, esse aqui não pode faltar, não. Puxa vida, você me fez uma pergunta complicada agora. A gente fala muito aqui, né? A gente tem muita questão, vai fazer um churrasco, o cara fala, pô, vou fazer um churrasco de picanha, né? Todo mundo fala isso. Picanha né? é famosa. Mas eu queria sair um pouco fora e falar por mim. Então, eu vou falar agora, pessoal, consumidor, né? E sair um pouco fora disso. Cara, eu sou apaixonado em pão de peito. Assim, eu acho uma carne saborosíssima. Você pegar a carne certa, ela tiver mais macia, é um sabor inigualável. Assim, para mim, ela bate na picanha longe. Lógico que você tem que ter uma carne com uma procedência um pouco melhor, mais macia, mas é uma carne sensacional. A própria fraldinha, né? E o famoso noá, né? Que lá no lado sul é o ancho, né? Que o pessoal trata como aqui ancho, que é muito famoso. Aqui é a carne que mais tem nome. É noá, entrecôte, filé de costela. Cada região adota um nome. Tem vários nomes. E nada mais é do que a ponta do contrafilé, né? Que é aquela parte do contrafilé que não tem gordura, só que ela tem um entremeado de gordura um pouco maior. Então, ela é uma carne mais macia, uma carne saborosa, mesmo não tendo gordura. Então, tipo assim, eu acho que dessas é
é a melhor carne que tem, eu acho que é o próprio Noir. E a marmorizada? Qual que é a carne marmorizada que tem aqui, que vocês conseguem fabricar aí? Assim, a gente tem... A carne nossa, por ser bem acabada, geralmente ela tem um pouco de marmoreio melhor, né? Uma coisa que eu costumo falar, a gente tem a venda da picanha fatiada nossa lá, que ela é muito grande. Por quê? Porque geralmente picanha fatiada ela é uma carne que não é macia. Porém, como o acabamento nosso vem bom, a gente consegue selecionar, que a gente falou no início das carnes, é um corte que hoje a gente vende muito bem por conta de ser macia. Mesmo sendo uma picanha fatiada, ela é uma carne mais macia, né? E a gente também trabalha com alguns cortes de Angus que a gente traz de acordo com o que a gente tem abate lá, né? Então, assim, a gente está tentando trazer toda semana, pois como a gente depende do gado terminado no confinamento para abater, para trazer também, às vezes acontece da gente falhar nessa questão de alguma semana ou outra. E esse já, aí o marmoreio é garantido, é uma carne extremamente nova, né? Um gado que morre aí com 16, 15 meses, né? Com peso alto. Então, é um gado com acabamento muito bom. E por ser jovem, né? É um gado que acaba que tem uma maciez ainda maior ainda, né? Então, carne de boa qualidade, carne com maciez, a gente tenta focar muito nisso. E é o que a gente tenta trazer. Assim, a gente vem crescendo justamente por conta disso. Eu falei no começo a respeito de desmistificar um pouco a carne embalada, né? Que se você pegar, acho que na região nossa não tem ninguém que trabalha com carne embalada numa boutique da forma que a gente trabalha, né? E assim, é um pouco complicado, né? Mas a gente vê aí pelos números agora que realmente dá para fazer. Tem que ter um controle muito bom, porque a gente tenta, né, da melhor forma possível, desossar, embalar e fazer da boutique. Cada dia a gente vai fazendo um pouco, né? Então, assim, a gente tenta fazer todos os dias justamente para ter uma carne nova, uma carne mais fresca, uma carne de poucos dias. Porque o vácuo acaba que ele altera um pouco o odor do alimento. Eu vejo muita gente falar que a carne do vácuo... Cara, o vácuo faz simplesmente uma situação. Ele vai e tira todo o oxigênio dentro da carne, né? Então, ele não deixa ela ter algum problema, contaminação. Então, o vácuo é essencial para uma carne que você não tem balcão para você desossar aqui e já vender. O vácuo ele é essencial, né? Ele Tá mais higiênico nisso, se for ver. Com certeza. Ele diminui a questão das células elas morrerem, né? Por isso que a carne que fica, tipo, em contato com o ar, ela vai apodrecendo, ela vai... Tudo tem contato com o ar, a tendência de você ter um apodrecimento dela maior oxidação, grande. É oxidação exatamente. a palavra que estava procurando. Então, ela não deixa a carne oxidar, porque não tem o contato, né? Por isso que você consegue ter uma carne melhor, armazenar ela por mais tempo. Isso, e se você notar, às vezes a carne resfriada ela tem um prazo de validade de 60 dias, geralmente de 60 dias. A carne, quando ela chega mais próximo do seu data de vencimento, não quer dizer que ela esteja ruim, mas por ela ter ficado mais tempo no vácuo, ela tem uma quebra de fibra. A tendência é que ela fique mais macia. Porém, a hora que você abre o vácuo, se ela tiver um pouco de suco, porque não tem como não ter suco dentro, né? Porque ela acaba sendo uma peça que ela vai soltar, no momento da abertura, você vai ver que ela tem um odor um pouco mais forte por conta daquele suco do sangue dela. Só que você vai ver que daqui 2, 3 minutos ele some. Porque você acabou de abrir um pacote que ele estava fechado sem oxigenação. A hora que dá a oxigenação, geralmente ele some. A pessoa acha muitas vezes que ela abre um pacote de carne, né, no vácuo e ela acha que está com problema. Mas não é, porque é diferente de você ir lá no açougue que desossou ali, pegou fresca, uma carne embalada. Então, ela tem realmente essa diversidade, porém, não muda nada a questão da qualidade da carne, pelo contrário, né? Toda carne de inspeção desossa aí, de todos os frigoríficos, tem um CIF, um CISP, alguma coisa que tem um controle tanto de temperatura quanto de embalagem, de carregamento, dentro de indústria, de temperatura lá dentro, de vestimenta de funcionário, tem tudo um controle rígido em cima disso, né? E tem a questão de como trata o boi, né, o gado, para o final, assim, para o sabor final. Tem essa questão? Isso. Tem muita gente, principalmente
aqui o pessoal fala a questão de esse gado não é confinado não, né? Por conta de falar que dá cheiro, que dá gosto. Que dá gosto, é. Isso. Você tem até um termo, né, que fala assim, quando a carne ela tem aquele gosto de confinamento. Inventaram isso, né? Porque não dá Qual pra é o saber gosto de qual que é. confinamento? Exatamente. Um cheiro mais forte, né? Existem situações que é o seguinte: o gado confinado não implica nada em questão de gosto e sabor na questão quando é um alimento controlado e uma dieta correta. Isso não tem o que colocar. Pelo contrário, todo mundo fala bem da carne de Angus e todas elas são confinadas. Então. Olha só. Então, tipo assim, aí já morre, já cai por terra a questão do confinamento. Sim. O gosto então o pessoal fala, confinamento. Angus é bom pra caramba, confinado. Então Assim, tem gosto de confinamento. Por isso que é bom. Então é bom? Exatamente. Então tem essa questão. Mas a grande questão é realmente a alimentação, ela influencia sim. Por exemplo, o caroço de algodão ele tem um excesso de óleo, né? Ele é muito bom para engorda animal. Porém, quem faz a dieta correta, ele não termina com caroço de algodão. Porque ele deixa, sim, um odor um pouco mais forte na carne. Então, tem gente que só pensa no ganho, acaba que ele vai deixar. Só que hoje, você vê, tem frigoríficos grandes que controlam até isso. Quando dá problema numa certa carne, ele já sabe o lote que foi, de quem que foi, então ele tem controle até mesmo na compra já, hoje em dia. Sim. Muita gente tenta fazer isso, por mais que não é fácil, né? Mas muita gente faz isso. Mas existe, sim, alguns alimentos que, dado até a terminação do animal, que já não é uma dieta correta, né, de acompanhamento. Por exemplo, a gente lá em Aporé tem no confinamento nosso acompanhamento do pessoal da Nutron. O pessoal acompanha toda semana. Desde a dieta, desde como é que estão os animais, se os animais estão comendo, se está tendo sobra em coxo, se não está tendo, como estão as fezes do animal dentro da dieta, porque tem um padrão de fezes que é o correto. Sim. Não pode estar muito seco ou muito úmido. Então, tipo assim, tem todo um controle que é feito dentro dos confinamentos que são feitos de maneira correta, que não vai ter problema nenhum. A desmistificação disso tudo é a questão do Angus. O Angus, você vê, todo mundo acha bom Angus e ninguém fala do gosto. Pode ter. Se acontecer a mesma coisa que acontece com os outros, né? Mas aí são parcelas pequenas de situações que acabam gerando uma questão que parece que todo mundo que faz é ruim, mas a grande maioria, 99%, não tem problema. Certo. Eu ia te perguntar, que a gente estava falando da carne, sobre, por exemplo, você pegar uma peça de picanha, vamos usar o exemplo aqui. Ela já embalada, lá vocês já fazem... Tem a peça e tem fatiada já? Ou você só tem fatiado? Não, tem a peça, tem fatiada. Então, tem alguma diferença, por exemplo, você vê questão do sabor? O pessoal, não, eu prefiro comprar a peça e cortar em casa. Ou da fatiada. Talvez você sente que pode ter uma diferença só, às vezes, no corte, né? A pessoa cortar em casa, por exemplo, cortar errado. Então, isso pode levar uma diferença ou não? O corte pode influenciar, sim. Desde que seja uma carne boa, se você cortar ela errada, ela ainda vai ser boa. Tem a questão, minha opinião. Assim, se a carne fibra. for boa, tem questão de fibra, claro. Tipo assim, tem a maneira certa de cortar? Tem. Se você fala para mim que tem a maneira correta, tem a maneira correta. O que eu digo é o seguinte, se a carne for boa, você vai cortar ela vai estar macia, ela vai estar boa. Se a carne for ruim, você vai cortar ela certinho, ela vai estar firme, mais dura. Não ruim, às vezes uma carne menos acabada também, né? Isso é natural. Mas a questão está na qualidade e na terminação da própria carcaça. Isso faz muita diferença, né? Na hora do abate. Então, assim, tem vários ciclos dentro do abate que fazem, lá na ponta, ter uma diferença na carne que chega também. Né? Que é a dieta hídrica dentro dos currais, o tempo de lá... ele fica na água justamente para hidratar, vai subir, o animal vai ser atordoado com uma pistola justamente para ele passar o mínimo de raiva possível, porque é músculo. O estresse, né? Vai, se ele morrer com muita raiva, o estresse vai dar diferença, influenciar totalmente na questão da maciez da carne. Porque a carne das peças são músculos, né, cara? As peças de carne, cada um é um músculo separado. Se você vê uma desóssea, você vai ver que cada peça que você vai tirando tem ela vai dissipando uma da outra normalmente. Então, são encaixes. É um quebra-cabeça mesmo, né? Ninguém inventou aquilo ali, foi lá e fez um corte lá no meio. As peças estão ali. A hora que você olha lá no nosso
tem a imagem, assim, do boi, né? E tem os cortezinhos, Exato, assim, né? Fala assim, mas como é que sabe que onde começa e onde termina? É outra coisa que a gente escuta muito. Pô, picanha tem que ser até 1,2 kg. Pô, não existe, cara. É mito isso aí. Se eu pesar 150 quilos, você pesar 70, como que minha perna vai pesar o mesmo tanto que a sua? Não tem como, né? Então, são peças. Então, tipo assim, muita coisa, desde que seja o corte no mesmo lugar correto, não tem essa questão, né? Tem que ser abaixo de 1 quilo. A picanha do boi né, não pode ser fala. do tamanho de uma novilha. Nunca ela vai pesar o mesmo tanto. Então, tipo assim, não tem por que um boi crescer tanto e a picanha continuar com 1,1 kg, 1,2 kg. Não tem sentido. É meio lógico isso aí, né? Então, assim, é questão de peças mesmo. Tanto é que fala-se muito de picanha, mas você vai pegar o colchão mole de uma novilha, ele vai dar 7 quilos, de um boi vai dar 12, 14, né? Então, assim, é proporcional, né? Que legal, né? Eu vou te perguntar um negócio, é meio polêmico, mas assim, vamos ver, né? A gente ouve muito falar, tipo, que... você vê aquela carne bem vermelha, assim, em alguns lugares, não tô falando que é o caso lá. Mas, assim, parece que eles injetam alguma coisa para deixar ela. Isso realmente existe ou é mito? Eu desacredito. Porque, assim... Pode existir de tudo. Mas, assim, da onde eu já fui, da onde eu andei, do que eu vejo... Não tem, principalmente açougue aqui na nossa região. Não posso falar isso nunca porque eu estaria sendo egoísta em falar uma bobeira. Eu não acredito que ninguém vai fazer isso, até porque não tem muito sentido injetar o quê, né? Então, né, você fala assim, que às vezes quando chega uma carne que já está meio que passada, isso já ouvi muito, de açougue de mercado, principalmente. Então, para eles passarem aquela carne e vender aquela carne, passar pra frente Não sei se é um corante, mesmo, né? alguma coisa eles assim. Eles passam alguma coisa para deixar ela vermelhinha. Já ouvi falar... já ouvi conversa, né? A gente já ouve mas já tudo, ouvi né? que de Coca-Cola, ainda bem que a gente escuta, né? de hipoclorito. Já ouvi bastante coisa, assim. Assim, isso não é uma verdade. Uma coisa eu te garanto. Quando se fala em carne, carcaça bovina, nada mais é do que um defunto. Se você não cuidar, vai feder. Se a carne chegar num ponto que ela estiver ruim, que ela tiver um ponto que estiver com problema, dificilmente você reverte esse ponto. Ou ela vai ser charque, dependendo do caso ainda, porque se ela estiver muito ruim, nem charque ela vai ser. Então, ou ela vai virar charque, que é o que muita gente faz. Então, a carne está ruim, manda para o charque. Tem muito esse assunto por causa disso. Ou você não conserta ela. Por quê? Porque se você tentar fazer o que for, a hora que você abrir lá para comer, você vai sentir. Não tem como você não sentir. Já né? apodreceu, tipo assim? Se ela já perdeu toda a qualidade dela, você vai perceber, não tem como não perceber. Né? Então, assim, carne é um trem que você não consegue enganar muito, né? É uma coisa... Às vezes, uma carne que, se ele vê que se ele deixar mais tempo, ele vai ter um problema, talvez ela vai virar um embutido. Mas ele nunca, se ela fizer com ela estragada, nunca que o embutido também vai sair bom. Sim. Não tem como, entendeu? Então, assim, a pessoa antecipa, pô, ninguém vai querer perder ou perder menos, né? Então, a carne, poxa, eu tô vendo que não está vendendo. Às vezes está no balcão, o cara vê que ela está mudando coloração. O cara fala assim, eu vou pegar isso aqui, vou pôr para fazer um embutido, uma linguiça, alguma coisa, antes que eu perca a carne ou o cliente, né? Sim. Então, assim, eu desacredito totalmente desse tipo de situação, porque eu acho que, principalmente onde a gente está aqui, não que acontece. Bom, né? Que bom, né? Que seja mito mesmo. É isso. Maravilha. E aí, quais são os planos futuros hoje para o empreendedor? Eu acho que agora a gente está num processo de próprio entendimento do nosso negócio. Porque a gente, por mais que a gente falou aí, a gente formou uma ideia e está tentando colocá-la no papel, né, e saímos do papel e agora estamos funcionando. Por mais que você se controle dentro dessa situação, a gente também erra. Então, a gente está tentando entender onde que a gente está errando para tentar consertar. Sim. E a intenção em si é a gente se solidificar ali como uma boutique que o cliente possa... ter confiança e possa encontrar o que ele precisa, né? Então, quando a gente falou do público nosso, público desde do C, D, E, A, B, por quê? Porque a gente depende de todos os públicos lá, né? A gente tem carne de combate de valores assim,
muito diferente de mercado, que é o normal. Então, se você olhar pelos preços de oferta de boutique mesmo, você vai ver que a gente sai muito agressivo nesse sentido, justamente para trazer o público para dentro, para manter um negócio. Muita gente perguntou, não é só na inauguração não, né? Então, quer dizer, nós inauguramos em abril, nós estamos em novembro e nós continuamos, né? Mantendo dentro do... Preços atrativos, né? Preços atrativos, que é a intenção. Sim. A intenção é a gente manter isso para o cliente também ter a confiança que ele sempre vai ter, né? A gente tem uma facilidade, que a gente que desossa ali, então a gente acaba tendo uma parte mais fácil, que é essa questão de ter a desossa lá dentro já. E o que a gente pretende agora, de momento, é a gente realmente se solidificar, a gente dar um passo para frente na questão da própria desossa, que é a gente agregar um pouco mais, chegar um pouco mais para frente de regiões, mas agora com essa que está bem feita, né? A gente dá um pulinho um pouco para frente, só que a gente também não tem essa pressa toda, porque isso envolve pessoas, envolve estratégia, né? E pessoas hoje é um dos maiores complicadores para qualquer empresa, está na questão de pessoal, né? É uma coisa que dificulta bastante. Muita empresa, talvez, fazer algumas apostas que talvez você pense em alguma coisa, só que você não tem a pessoa certa para que isso aconteça, e isso faz muita diferença também. Faz toda a diferença. Verdade. Toda a diferença. Chega a ter a ideia de colocar a boutique em outras cidades na região? É um pensamento... Vocês estão só em Jales hoje? Só em Jales. A gente já até discutiu sobre isso há um tempo atrás. É um pensamento nosso, mas desde que seja da mesma forma que foi aqui, com o pé no chão, alguma coisa bem pensada, que a gente possa absorver, dentro da própria indústria nossa. Então, assim, a nossa indústria tem que funcionar para isso. Hoje a gente não tem uma mão de obra separada da boutique para distribuição. Então, assim, talvez a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter que ter algumas pessoas internas de mão de obra que padronizem só da boutique, também para manter um padrão igual, né, um pouco melhor. Então, são situações internas que a gente tem que entender, mas o objetivo nosso não é parar simplesmente por Jales, não. É a gente entender o negócio, porque a gente está nesse processo de entendimento também, né? Então, a primeira boutique que a gente monta, e você tem que entender o produto que gira, o produto que não gira. É um protótipo, né? Exatamente. Vai ajustando, muita coisa vai... Talvez outra região funcione diferente daqui, outra cidade. Muita coisa muda de uma cidade para outra. Oi? Tem vontade de voltar para Santa Fé? Eu volto todo dia. Eu vou e volto todo dia. Santa Fé está no meu coração, eu adoro lá. Então, eu não posso deixar Santa Fé, não. É tão pertinho casa, também, né, cara? Não, mas você tem vontade de colocar o comércio lá, uma boutique? Se eu falar lá? que eu não tenho, eu estou mentindo, né? Na minha cidade. Gosta de lá. Mas aí acaba que é uma coisa um pouco até mais séria fica isso, né? Porque no portão de casa você tem que cuidar um pouco mais. Então, talvez... correto partir para outra cidade e depois lá num segundo, terceiro plano talvez seja interessante. Né? Senão dá alguma coisa errada, o povo vai lá na porta da tua casa. Exatamente. Todo mundo conhece, sabe o que está acontecendo, então sabe onde mora. Sabe onde mora, né? Então sabe o telefone, então fica um pouco mais complicado, mas brincadeira à parte, claro, acho que a intenção, se for para fazer acontecer outros empreendimentos da boutique, que é uma coisa que a gente tem a ampliar, que seja regionalmente na nossa região aqui, em lugares que a gente atenda. Por quê? Porque essa formação de marca que a gente vem tentando fazer agora, ela está muito ligada a quem já conhece ela. Então, assim, se a gente atende uma distribuição em certas cidades, a tendência é que as cidades, a gente, na hora que for pensar em montar outra boutique, fazer uma questão de boutique em outra cidade, que seja numa cidade que já conheça, que já receba produtos da empresa, para ter as pessoas também que falam, não, eu recebo e tá ok, entendeu? Porque quando você parte para outro lugar, talvez, você dá um tiro num lugar que a pessoa não conhece, tudo é novo, por mais que seja bom até se provar o contrário, então tem muitas situações que acontecem. Então, a tendência que seja regionalmente colocada é bem grande. Muito bom. Interessantíssimo, hein? Muito bom mesmo o assunto. Já está dando fome. Vontade de fazer um churrasco, né? Então, vontade de comer trazer umas carnes aqui. Tá quase na hora, né? Toda hora é hora, né? Eu almoço cedo, então... E aí, vamos lá para o nosso momento? Vamos. Esse momento de agora que a gente faz, a gente chama de sinônimos, né? Que são as palavras que a gente escolheu, que a gente acha que é importante. E a gente vai te perguntar e você vai falar o que significa para você. Aí você fica à vontade para desenvolver, para
falar o que pegar a vier gente à de sua surpresa essas mente. coisas. Tem que ter. E a primeira palavra é família. O que significa família para você? Hoje tudo. Hoje eu posso falar que, tipo assim, a família ela representa tudo de forma bem clara. Eu não seria nada sem a minha família. Pessoas que te apoiam, né? Minha esposa, hoje com meu filho. A mudança é totalmente muito grande dentro da gente, né? No conceito do que a gente era, do que a gente quer ser. Muda demais. O filho, então... O filho traz uma união, uma relação com a esposa enorme que talvez você não tinha quando simplesmente você era marido e mulher. Pelo menos para mim é muito grande. Meu filho aproximou muitas coisas que a gente talvez a gente não tinha tanta liberdade em certas situações, que o filho traz isso de forma escancarada, né? Então, para mim, independente, eu fico aqui com vontade de voltar para casa todo dia. Isso é bom, né? Então, eu tenho os horários com ele, eu tenho o horário para me voltar. Então, assim, eu faço o que for possível para mim chegar lá e Vai ter mais? ter um tempo. Infelizmente, não, né? Tivemos algumas situações presentes agora que estamos até correndo atrás aí, mas graças a Deus já deu tudo certo. Mas isso proibiu a gente de pensar num segundo. Mas seria muito interessante, No começo a gente achava que não, mas depois que você tem, seria bacana, porque eu acho que um ter o outro seria legal. Mas, infelizmente, Deus sabe o que põe no nosso caminho. Verdade. Muito bem. E trabalho, o que representa para você? Cara, o trabalho dá a dignidade da gente buscar o que a gente pretende. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem alguns objetivos, e o trabalho vem simplesmente para coroar essa situação. Eu acho que ninguém vive sem trabalho, independente de qual trabalho. Trabalho é uma questão interessante. Eu acho que trabalho, independente de qual seja o trabalho, ele tem uma dependência da população muito grande, né? Então, se a gente pegar desde da classe baixa até a classe alta, todo mundo tem uma importância muito grande para a engrenagem funcionar. Então, qualquer trabalho dignifica qualquer pessoa, né? Então, eu acho que sem trabalho, ninguém chega a lugar nenhum. Tem os momentos difíceis, eu também sou ser humano, vocês também são. Toda a gente, às vezes, a gente levanta, poxa, reclama de alguma coisa, mas se você tiver ele, é muito mais fácil se você não tiver. Com certeza. Lazer. Lazer. Cara, lazer para mim é churrasco. Eu adoro ir para o Rio. A gente já sabia. Eu adoro ir para o Rio, então churrasco e beira de rio não tem como dar errado. Então, bom, assim, tá no teu quintal já. Por isso que eu gosto de Santa Fé demais. Você vê que eu fico lá em Santa Fé, que eu já estou na beira do rio já, né? Então, assim, eu acho que lazer é a oportunidade que você tem de deixar de lado, talvez, o teu dia a dia e viver momentos que sejam prazerosos. Então, lazer não está só simplesmente falei churrasco, mas não está simplesmente nisso. Talvez um dia de descanso em casa, um dia de bater papo com amigos, receber pessoas. Lazer está naquilo que faz bem e não tem burocracia, compromisso, né? Muito bem. E dinheiro? O que representa para você? Cara, eu vou ser muito sincero com você. A questão do dinheiro, a gente não tem como você viver sem ele, ponto. Então, o dinheiro é necessário. Só que o dinheiro, ele tem uma balança muito grande, que é a questão de você, como ser humano, saber o que você quer. A grande questão está aí, não está só no dinheiro. Por quê? Vou tentar explicar objetivo. Eu conheço pessoas que têm salários baixíssimos e são super felizes, extremamente felizes. Como se diz, você pode ter inveja da felicidade dessas pessoas, né? Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro, que não têm tempo e não têm condição de ser feliz igual a pessoa que ganha pouco. Então, tipo assim, o dinheiro está muito no equilíbrio disso. Ele é importante, talvez, para você fazer algumas coisas que você tem vontade, você realizar alguns sonhos, porém, eu acho que ele não é o principal na vida de ninguém. A simplicidade, talvez, ela traz mais felicidade do que o dinheiro. E outro ponto, o dinheiro, quando você busca certa situação, certos cargos, certas situações, junto com ele vem a responsabilidade, que isso é uma coisa muito complicada. Nunca você vai ter dinheiro e tranquilidade.
Então, assim, é bem direto nisso, porque eu acho que a grande questão é essa, tem que ter um contraponto. Dinheiro é importante, mas até que ponto? Agora, um assunto polêmico. Vixe. Política. Política. Bom, independente de política, política é complicado, mas política é o seguinte, eu acho que a gente precisa da política, a gente necessita de política, porque só assim a gente consegue ter objetivos diferentes, buscar situações. Eu acho que tem que ter contraponto, eu acho que ninguém pode ser tão bom quanto o outro não pode ser, mas eu acredito que nós estamos percorrendo caminhos muito ruins. Hoje, na forma política, falo na forma federal, a gente tem um contraponto muito ruim por conta de agendas ideológicas, que eu não acredito, mas isso é coisa pessoal. Por ser polêmico, eu nunca deixaria de responder, mas eu acho que a igualdade ela deveria ser pregada de forma diferente. Eu acho que todo mundo tinha que ter direito à saúde, todo mundo teria que ter direito à educação, e todo mundo mesmo, independente, sabe? Quando a gente começa a taxar e dividir essas classes, eu acho que isso aí começa a ter uma complicação muito grande, que é gerar conflitos de classe, né? Então, a gente já tem tanto conflito para a gente trabalhar, tanto conflito que o próprio país já deixa, tanta gente na miséria, tanta gente com dificuldade para a gente criar mais. Então, é muito fácil. Eu acho que a política tomou um lado muito ruim, que é crescer em cima das minorias. Então, assim, eles não incentivam a minoria, eles criam situações para a minoria simplesmente brigar por você, porque eles mesmos não brigam. Quem vai brigar sempre é aqui embaixo. Então, assim, eu acho que a política tomou um rumo muito ruim, e eu acho que a gente regrediu muito. Com o atual cenário que a gente tem hoje, é perceptível, tanto que a gente regrediu. Opinião. Certo? É esse momento mesmo, é a sua opinião. E, por último, mas não menos importante, Deus. Assim, ó, Deus, eu Henrique, não posso deixar de falar que Deus, ele simplesmente faz parte de tudo, né? Eu agradeço todo dia, independente, desde mais novo. Se você me perguntar que religião eu sou, eu não posso te falar, porque hoje eu não vou em lugar nenhum, né? Mas já fui em várias. E cada um do seu modo, se você está realmente buscando a Deus e tentando passar a palavra de Deus para as outras pessoas, eu acho que tudo isso é válido. Deus está ligado à fé. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam em Deus e esquecem de ter fé. A gente reclamar a Deus em certas situações talvez seja um pouco injusto, porque a gente agradece muito pouco, né? Então, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por situações, e a vida da gente geralmente dá algumas viradas, algumas guinadas. Se você não tiver essa fé em Deus, eu acho que a fé está ligada no start maior. Se essa fé não prevalecer, talvez a pessoa fique no caminho. E esse ficar no caminho talvez seja problemas familiares, separações. Muito ligado hoje em dia, a gente tem a questão de depressões, que atordoa muita gente, que é uma coisa que aumentou de uma forma enorme. Então, eu acho que a fé ela te tira fora de muitas situações que você pode passar e faz você passar por elas de forma mais firme, convicto, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, mas a fé faz ela ser diferente de um para outro. Muito bom, muito bom mesmo. Algumas definições eu ouvi aqui pela primeira vez, porque tem algumas que todo mundo fala, isso aqui para mim é tudo, é minha base. Agora, algumas que ele deu foi bem legal, que foi de alguma forma diferente de tudo que eu já tinha ouvido aqui. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, nada a ver com tudo que a gente conversou aqui. Não Henrique. é polêmico, né? Hã? Não é polêmico, né? Não. Mais uma polêmica não vai. Henrique, o seu nome, assim, é Henrique mesmo? É só Henrique ou tem outro nome? Não, aí tá. É Marcos Henrique Zancani. Olha. Porém, se você chamar de Marcos, quem me conhece, ninguém vai Ninguém saber vai que sou saber. eu. Quem é o Marcos? Nem Porque eu. a gente Se você chamar Marcos, gritar lá na frente, eu não vou olhar para trás. Então, justamente por isso, né? É porque a gente tem um amigo, né? O Henrique. Ele é o Wesley Henrique. Ele até tá sempre na bancada aqui com Ajuda a gente, a gente né? também. Ajuda a entrevistar as pessoas e tal.
E aí ninguém chama ele de Wesley, só chama ele de Henrique. Olha, agora eu fiquei sabendo de outro caso, já fiquei contente que não é só eu. E o pior assim, você não gosta do nome? Não tem nada a ver. Para mim, é diferente. O problema é que habituou desde pequeno, a própria família chamando só de Henrique, você vê como que é a coisa. E tipo assim, meu filho chama Pedro Henrique. Mas eu faço questão de chamar ele de Pedro Henrique. Eu já chamo no composto para mim falar assim, não vou perder um nome, né? Porque o meu foi meio perdido. É verdade, ó, que interessante, né? Mas tem o Marcos aí na frente, aí que às vezes até eu acabo esquecendo. Quem é o Marcos? Se né? ligava, Tipo assim. Marcos Henrique, você é o banco, alguém que eu devo, alguma coisa, tá ligando. Não é conhecido. Legal. Muito bom. E agora vamos para o nosso último momento, que é o momento... Ecoar. Marcos Henrique. Sou eu. Ou Henrique. Nem sua mãe te chamava de Marcos Henrique? Ninguém. Só quando tá bravo ou não? Ninguém. Marcos Henrique. Não chama, né? Geralmente o Henrique vem depois, né, do primeiro nome. É difícil mesmo as pessoas chamarem, mas é alguma coisa Mas o legal. meu nunca, desde pequeno, nada. Isso é até estranho, mas tipo assim, ninguém que me conhece chama de Marcos. Muita gente nem sabe. Henrique, esse é o nosso último momento e momento muito importante para nós. A gente deixa você totalmente à vontade. O nosso momento Ecoar é um momento que a gente gostaria que você pensasse que esse microfone aí e essa câmera, você vai olhar para ela, está sendo transmitido para o mundo todo. E realmente está, porque está no YouTube. Mas imagine que daqui 10 anos o seu filho vai olhar e vai assistir esse episódio e você tem a oportunidade de deixar uma mensagem para realmente ecoar para o mundo. Pesado isso, hein? É responsável, né? Nossa Senhora, a responsabilidade. Imagine, então, que esse microfone e essa câmera está sendo transmitido para o mundo todo. Qual mensagem, qual recado ou conselho, algo que está no seu coração, você deixaria para ecoar para as pessoas que estão assistindo aqui? É uma pergunta difícil. É uma responsabilidade grande. Mas eu acho assim, eu vou falar porque é o que eu realmente penso para o meu filho, que eu acho que é o que a gente deveria fazer mais e que a gente acabou esquecendo um pouco, que foi o que eu aprendi lá atrás com as pessoas que me criaram. Que eu acho que a maior herança que eu posso deixar é exemplo. Meu filho tem 1 ano e 6 meses. Vocês também têm um de 2, né? Eu fiquei sabendo, tem um de 2 meses agora. Você pode perceber que tudo que você vai fazer, realmente ele te copia. Então, já está na essência do ser humano isso. E muitas vezes a gente cobra algumas coisas, só que a gente mesmo não dá o exemplo. A gente quer cobrar, mas faz diferente. Então, assim, eu gostaria muito que eu conseguisse, e numa dessas questões que eu agradeço a Deus todos os dias, isso é fato, todos os dias mesmo, eu peço a Ele que Ele me dê sabedoria para me dar exemplo para o meu filho, para que ele carregue isso para frente. Não pense em deixar nada para ele, não tem interesse nenhum nisso. Tem muita gente que fala, quero deixar coisa para meu filho. Não tem interesse nisso. Eu quero deixar exemplo. E que, se Deus me abençoar, eu vou conseguir fazer isso, porque eu acho que é a maior herança que eu posso deixar para ele, é ele lembrar de mim com coisas boas. E que ele siga isso também. Num mundo tão difícil hoje, tão complicado, com muita informação contrária ao que é a realidade, mas eu acho que o exemplo vem de berço, né, como dizia antigamente, e hoje ele foi deixado um pouco de lado. Exemplo é uma coisa que não faz parte do dia a dia do ser humano da forma que era feito antigamente. Que nós sejamos os exemplos e que deixamos aí muitos legados, né? Exatamente. Para os nossos filhos, para a nossa família. De bons exemplos. De bons exemplos. Muito bom. Fica aí muito bom mesmo. Essa mensagem ecoando aí para o mundo, né? Muito bom. Gostaria de te agradecer, Henrique. Eu que agradeço, é um prazer conhecer vocês aí. Prazer é nosso também. Bacana o bate-papo com Vamos vocês. Fazer um churrasco. A hora que quiser. É só vocês falar que isso aí é fácil. Se o problema foi esse, a gente resolve fácil. Vamos resolver rápido isso aí. Mas foi muito bacana, acho que é muito natural. O bacana disso foi muito natural, não tivemos nada programado, né? A gente não se conhecia, não tem nada em cima da mesa, então a gente não teve nem como programar nada. Mas é isso que deixa as coisas mais bacanas. Eu gostei muito de participar, obrigado pelo convite. E que precisar da gente, do Frigorífico Boiporé, da Boutique Boiporé,
passa para lá tomar um café comigo. A hora Opa. que vocês quiserem, tá de porta aberta lá. Não só um café, Nós mas vamos. comer uma carninha lá, Ah, né? eu gosto de café, Eu viu? gosto de café e também gosto de carne. Então tá bom. Obrigado, foi um Obrigado. prazer ter você Obrigada aqui. por ter aceitado, por ter desprendido um tempo, estar aqui com a gente, né? Sei que tem muitos afazeres aí, mas a gente remarcou várias vezes, né? Porque não ia dando Isso. certo, a gente ia... Teve o feriado. Feriado, e aí os compromissos também, né? Mas obrigado, e a gente também está de portas abertas, precisando de alguma coisa, a gente está aqui. E é Obrigado. isso, né? Obrigado vocês terem ficado com a gente até agora. Ó, não se esqueça, de novo, curta esse episódio, se inscreva no canal e vamos ecoar, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.